Olá! Começa agora o programa Gente do Rio, um espaço para as discussões dos principais problemas do nosso estado, do estado todo. Hoje vamos falar de duas simpáticas cidades do interior. Nós estamos sempre juntinhos aos domingos de manhã e com reapresentação depois do Canal Livre. Se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e deixe seu comentário aqui. O Rio conhece pouco o seu interior. A gente viaja para outros estados e até para o exterior, mas pouco explora as cidades vizinhas aqui do estado do Rio de Janeiro. Hoje eu faço um convite a vocês. Vamos conhecer duas cidades do interior do Rio de Janeiro que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu estou falando de Areal e Quissamã, duas cidades mais jovens até do que os próprios prefeitos. E olha que José Augusto Bernardes, o Gutinho, tem só 32 anos, o prefeito de Areal. E quem vai nos contar sobre Quissamã é a prefeita Fátima Pacheco. Posso revelar a sua idade, prefeita? Pode, claro. 57 anos. Todo mundo que a gente fala, né? É a cidade dos royalties do petróleo, a cidade do dinheiro, né? Mônica, primeiro agradecer, né, a Band por essa oportunidade, esse programa que está trazendo a gente. Bem-vinda aqui com a gente, bem-vindo também, prefeito Obrigado. José Augusto Bernardes, Gutinho. Agora eu só vou chamar de Gutinho, à pode? vontade, por favor. Porque é tão novo, né? Novinho, né? Essa oportunidade de nos trazer, nós que somos prefeitos do interior do estado, né? Então é importante, todo mundo tem o que apresentar e com certeza tanto o prefeito Gutinho, nosso colega, como a gente tem muito o que mostrar para o estado do Rio. Dizer que a cidade de Quissamã ganhou essa fama, né, de cidade rica por conta do repasse dos royalties. Exato. Foram mais de 2 décadas de repasse de royalties com orçamentos muito significativos, porque a gente está ali localizado na Bacia de Campos, na zona principal de produção. Mas isso tem dois lados, né? Quando aquela região tinha muito recurso de royalties, foram construindo muitos prédios, um custeio muito alto para as prefeituras. Mas é um orçamento que ora está aqui e depende do preço do barril de petróleo que ora cai. E no caso do nosso caso lá na Bacia de Campos, nossos campos já estão ficando maduros. Então a produtividade também caiu. E é isso que eu ia ressaltar. É um recurso finito, né? Finito e sazonal, né? Nós já tivemos orçamentos, Quissamã já ficou entre as 10, né, maiores per capita do Brasil, mas quando eu assumi em 17, eu achei um orçamento metade do que era 10 anos antes, com a cidade com custeio muito alto, porque a gente tem um ginásio poliesportivo, a gente tem um parque aquático com piscina olímpica, a gente tem uma rede de saúde, de educação muito estruturada e isso tudo gera um custeio muito grande. Na prefeitura, como na vida, né, prefeito Gutinho, quando a gente arrecada muito, tem muito dinheiro, a tendência é o quê? Gastar mais ou investir mais, né? Então o custo fixo também fica mais alto, né? Com certeza, Mônica. E assim, no caso dessa dependência dos royalties, quando esse recurso cai, né, você continua com aqueles equipamentos ali para você custear e o recurso está lá embaixo. O que aconteceu em 17, a gente pegou uma dívida de 100 milhões, né, e a arrecadação muito menor. Foi um grande desafio, com certeza. Areal já não tem essa arrecadação de royalties, né, já não tem esse orçamento, mas com criatividade vocês estão querendo fazer uma rede de turismo da cidade, transformar a cidade na cidade do vinho, né, prefeito? É isso. Mônica, prazer estar aqui com você, agradecer a todo mundo que acompanha a gente pelo Gente do Rio e poder falar um pouquinho mais da nossa cidade é sempre um prazer, né, Fátima? A gente tem essa carência, né, um município jovem de 30 anos também, mais jovem que eu também, um pouco menos, e a gente tinha essa necessidade de criar realmente uma identidade. No momento que a gente assume a prefeitura, 2 grupos de investimentos estavam fazendo lá 2 empreendimentos ligados à vitivinícola, ao setor do vinho, e nós conseguimos naquele momento, ao ano passado ainda, já transformar o município na capital da uva do estado do Rio. E isso foi um selo muito bacana, que em menos de um ano a gente saltou de 2, hoje já são mais de 10 vinícolas se instalando na cidade. Isso está gerando emprego, a gente liderou o índice da Firjan regional lá na construção civil, na empregabilidade, gera renda e gera realmente um destino a 1h30 do Rio, né, para aqueles que buscam aí esse turismo tão bacana que é o turismo do vinho. Então a gente está apostando, eu brinco sempre aí, praticamente todas as nossas fichas realmente nessa indústria, que é uma indústria tão bacana, que é a indústria do turismo, né? Eu acho que o estado do Rio precisa de bons destinos, qualificados,
com turismo estruturado, e a gente está apostando realmente nessa vertente. E tem algum tipo de uva específica, algum tipo de vinho no qual vocês estão investindo mais? Os empreendimentos são... Que cresce mais lá, né? Que dá bem lá. É uma tecnologia chamada dupla poda, que desenvolvida pela Embrapa há anos atrás, possibilitou, não só em Areal, mas você tem no sul de Minas, você tem lá em São Roque, São Paulo, no Vale de São Francisco. Na região sudeste do Brasil como um todo, essa tecnologia possibilitou a gente também ter boas vinícolas, são chamados vinhos de inverno. Agora há ali uma frente ampla de investidores, né, grandes grupos de investimentos, fazendo grandes investimentos. O Roberto Medina está fazendo vinícola lá, então a gente tem ali experimentado, vamos dizer, uma variedade grande de uva. Algumas estão saindo ainda melhor que outras ali, o Syrah, algumas especialidades ainda melhor, mas de uma maneira geral todas estão indo bem, estão se adaptando bem, estão dando bons vinhos. Como é que é vinho de inverno? O vinho de inverno é essa tecnologia chamada dupla poda, né? Eles têm uma simplicidade na fórmula, mas é genial porque é simples. A gente não podia ter uva aqui na região sudeste do Brasil, porque no nosso período de chuva aqui agora, a gente estaria colhendo, como o sul está colhendo agora, a gente estaria colhendo uma uva com muita água e pouco teor de açúcar. Então a gente está fazendo o quê? A dupla poda, ela poda a planta agora e joga essa colheita para depois da chuva no inverno seguinte. É um período maior de produção, leva 2 anos enquanto o sul colhe uma vez por ano, mas são chamados vinhos de inverno. Você pega o sul de Minas ali, Andrados, os vinhos de São Roque, são vinhos que com 1, 2 anos de safra aí, são vinhos que estão sendo premiados na Europa. Então é um vinho com a qualidade maior, apesar de um custo de investimento maior para a produção. Por isso são chamados vinhos da colheita de inverno. E isso está revolucionando o mercado nacional do vinho de uma maneira geral, quando o Sudeste entrou para essa rota, para essa indústria do vinho. Voltando para a questão financeira e a gestão, né? Como que a cidade do dinheiro, você pegou essa cidade, essa administração, com uma dívida de 100 milhões? Mônica, exatamente por conta disso, né? Quando se teve, você acabou de dizer, quanto mais se tem, mais se gasta. Então, naquele momento, quando os royalties, né, e o petróleo estavam em alta produtividade na bacia de Campos, a arrecadação daqueles municípios ali eram gigantescas. E aí foi se construindo, né, uma rede municipal muito boa para atender a população, mas com um custeio muito alto. E aí qual o resultado disso? Quando cai a arrecadação, né, você fica totalmente com dificuldade de garantir esse custeio. Os 2.000 funcionários concursados com folha de pagamento, um hospital municipal que tem uma estrutura de hospital de cidade grande, toda a rede municipal estruturada em Quissamã. E quando a gente chegou e encontrou esse cenário, o nome do município sujo no calque, metade do orçamento de 10 anos antes, a gente só tinha um caminho, né, buscar parcerias. E foi o caminho que a gente fez para Brasília, buscando emendas parlamentares, colocamos a nossa cidade de pé, limpamos o nome no calque, né, e conseguimos... Limpar o nome no calque, vamos explicar o que é o calque. Isso. O calque é para o município o que o Serasa é para nós, né, pessoas. Física. Se tem irregularidades, você fica na lista dos municípios que estão com irregularidades e pode ser em diversos setores. E aí não consegue receber repasses, não consegue fazer convênios, você fica impedido de uma série de coisas com o governo federal e com outros órgãos também. Né? Exatamente. Impede repasse de recursos, impede, né, várias parcerias com outras esferas de governo. Uhum. Então foi nosso primeiro passo, né, limpar o calque, colocar a cidade de pé, priorizando sempre saúde, educação, combate à pobreza, e também judicializamos a ANP. E nessa judicialização a gente teve um êxito extraordinário. A gente resgatou mais de 70 milhões devidos ao município de Quissamã, que não eram pagos do movimento carga e descarga na Bacia de Campos. Porque a Petrobras na Bacia de Campos está situada na cidade de Macaé, mas todo o território é impactado, né, com a exploração do petróleo ali. E depois também melhorou o preço do barril do petróleo, né, o dólar com um valor diferenciado. A gente hoje está com um orçamento que é o dobro do orçamento que eu achei em 2017. Mas com essa experiência que já tiveram, devem estar investindo para não ficar nessa dependência tão grande dos royalties do petróleo, né, prefeito? Com certeza, Mônica. E um dos caminhos, né, o prefeito Gutinho acabou de falar aqui desse setor que eu acho que está na pauta de todos os prefeitos agora, que é a questão do investimento no turismo.
Nós temos riquezas extraordinárias no interior do estado e o turismo no estado do Rio sempre foi falado, o turismo da capital, né, da cidade do Carnaval, do Pão de Açúcar, do Bondinho, a região dos lagos com as praias maravilhosas e como se não tivesse estado do Rio dali para lá. E agora mesmo eu presido um consórcio dos municípios Norte e Noroeste Fluminense, são 16 municípios, e nós elaboramos com muitas mãos, com técnica, um projeto chamado Caminhos do Açúcar, que é uma proposta de uma rota turística que começa na cidade de Macaé e vai até a ponta do Noroeste, na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, contando exatamente essa história dos caminhos do Caminhos do Açúcar. Olha que bacana! Quissamã foi o primeiro, foi onde teve o primeiro engenho central, né, aqui da América do Sul, foi na cidade de Campos, que na época Quissamã pertencia, todo o território ali pertencia a Campos. Era a então, cidade de Campos, mas onde hoje é Quissamã. É a cidade de Quissamã. Então tem uma riqueza ali histórica extraordinária, nós temos casarões do século XVIII, XIX, nós temos uma comunidade quilombola, nós temos um parque nacional de Restinga, onde 65% fica dentro do território de Quissamã, mas o objetivo, né, como dizia aqui o prefeito, é a gente trabalhar de forma articulada com outros municípios. Quem vai visitar Quissamã pode visitar Carapebus, pode visitar Campos, Madalena, né, ter esse caminho, essa rota para poder fazer, né, esse conhecimento dessas riquezas extraordinárias que nós temos. E aí eu quero ressaltar o papel do governador Cláudio Castro, que tem sido um grande parceiro dos municípios nesse sentido, nos dando oportunidade de participar de feiras aqui na capital. Quissamã recentemente participou de uma feira em Portugal, organizada pelo governo do estado, que cedeu espaço para os municípios. Então, nós estamos buscando esse caminho e Quissamã, como toda a nossa região, Norte e Noroeste, tem riquezas extraordinárias e pode virar uma ótima rota turística. Prefeito Gutinho, lá em Areal vocês fizeram uma réplica de uma vila toscana. Né? É um dos empreendimentos que está fazendo muito sucesso lá, Mônica. A gente está recebendo turista aí do estado, do Brasil e até de outros países por conta disso. Ela ainda não está nem pronta, então alguns problemas lá de infraestrutura estão acontecendo porque superlotou a capacidade da vila, mas lá tem uma capela, tem um hotel. Né? Problema bom de resolver. Desculpa, eu interrompi, tem capela? Tem uma capela, agora está sendo inaugurado a rede de hotéis, está sendo muito falada a pizzaria e tudo naquela arquitetura toscana, de pedra. E aí isso está gerando, assim, é um círculo virtuoso realmente que é essa indústria do turismo. A gente está recebendo agora com esse mesmo grupo, numa área próxima também, vai vir agora uma vila francesa. Então a gente está investindo realmente muito em parceria, porque o público não faz nada sozinho, né? Eu acho que o nosso papel é fomentar isso, é facilitar a vida do privado que quer investir. E a gente está conseguindo atrair esse pessoal que está gerando emprego, está gerando renda e está qualificando o lugar ali, toda a região. Eu ia perguntar sobre isso, porque tem pizzaria, tem essa pizzaria lá e eles fizeram um trabalho com digital influencers. Então eu vi uma postagem do perfil que até já esteve aqui com a gente, já deu entrevista para a gente, que foi a Natália do Que Fazer no Rio, e dizendo que a estrada ainda está um pouco ruim para chegar e tal. Qual é o problema? Essa estrada é estadual, é municipal? Não, é privada. Essa estrada é porque é um condomínio. Na verdade, eles estão até concorrendo a um prêmio. O condomínio foi um sucesso de vendas. O condomínio agregado à vila vendeu-se mais de 100 terrenos em 2 horas e meia. E essa vila, ela fica no topo do condomínio. Então, eles estão fazendo toda a infraestrutura do condomínio. E aí, meio que a coisa atropelou. A busca foi tão incessante que eles resolveram abrir a pizzaria ainda em obras. O hotel está sendo inaugurado agora, estava em obras aos fundos da pizzaria. Mas é um pôr do sol maravilhoso, a capela. Eu vi, muito lindo. Estão fazendo um túnel subterrâneo, uma adega subterrânea, um restaurante subterrâneo de pedra. Então, é realmente muito bacana. Mas tem um trechinho pequeno, nem chega a ser uma estrada. De dentro de uma rua do condomínio, como sobe, que realmente ainda está em obra, e por isso ela deve ter passado algum aperto lá. E com esse fluxo de pessoas subindo e descendo no pôr do sol sábado lá, eles têm tido, para você ter uma ideia, por final de semana ali, 600, 700 pedidos de reserva por sábado. Então está tendo engarrafamento para chegar lá no pôr do sol dia de sábado, dia de domingo. Prefeita, lá em Quissamã vocês têm as centenárias casas de farinha. Sim, além das casas de farinha, Mônica, a gente tem, assim, acho que uma questão do turismo que você pode trabalhar é a gastronomia, né? E essa gastronomia local. Então, por exemplo, no Quilombo de Machadinho, a gente tem um restaurante, que inclusive está sendo restaurado agora,
né? E tem lá a comida típica de Machadinha, feita pelos quilombolas, que é um grande atrativo. Como é que é essa comida típica de Machadinha? Tem o bolinho de feijão, tem a feijoada, né? Tem a cachaça que é artesanal, tem todo um prato ali que remete você à sua infância, né? A esse tempo e aquele local, feito exatamente por aquelas pessoas, assistindo a dança do jongo e do fado, e aí o fado é um fado africano, diferente daquele fado português. O jongo, né, uma dança também muito antiga, que aí os adultos vão passando, então a gente tem menininhas de 6 anos e seu tio lá com 97 anos, então é uma riqueza extraordinária ali naquele espaço. Mas nós também investimos muito no agricultor familiar, que Samã já ganhou o prêmio da agricultura familiar por a gente comprar mais de 30% da merenda escolar. Então, é o que faz o queijo, é o que faz o doce, é a boleira, é a farinheira. Agora mesmo nós realizamos a nossa festa de exposição agropecuária, que foi, depois dessa pandemia, 2 anos sem os eventos, Mônica, foi a maior da história. Estava lá o pastel de marisco, né, feito pelos artesãos, a cachaça artesanal, a cerveja artesanal, né, a tapioca feita pelas farinheiras. Então, acho que isso é um conjunto de ações que é um investimento, né, do público-privado, e aí também é importante, o prefeito falou aqui, né, às vezes há uma perspectiva de algumas pessoas que cabe à prefeitura somente realizar e fomentar a questão do turismo. É um conjunto de pessoas, né, do setor público, privado, e também um desafio nessa área, na minha opinião, é você preparar a cidade para isso e preparar num todo, né, na questão de qualificar as pessoas do hotel, as pessoas do restaurante, porque ainda há um convencimento de que, tipo assim, olha, o turismo vai gerar renda, vai gerar emprego, vai melhorar a sua vida. Então, a gente está exatamente nesse processo, e esse projeto que eu te falei, Caminhos do Açúcar, ele é um projeto estruturante. Então, ele envolve desde a colocação de placa, de mapeamento dessa trilha, até a qualificação em parceria com os municípios, com as secretarias de turismo ou coordenadorias, e também em relação à mídia, né? O que nós temos para mostrar? Mapeando o que cada município tem para ofertar. Areal é o vinho, né? Campos é uma questão, o outro município tem uma outra oferta, e dá visibilidade a isso. Mas dá visibilidade a isso a partir do momento que estivermos prontos também para receber. Mas vocês têm uma questão, um problema que Areal não tem. Areal é perto da capital, é de fácil acesso. Quissamã já não é fácil acesso. Todo mundo pensa, aquela cidade lá longe. Inclusive pensam, Quissamã pequenininha. Quissamã é 5 vezes Niterói, né? Não é? É um território grande. Não é uma cidade pequenininha do interior. Como você falou, um território grande, mas de difícil acesso. E esse é um problema que não pode ser resolvido só com a cidade de Quissamã. Mas como presidente desse consórcio, dessa rede de cidades, vocês já pensaram em alguma coisa para facilitar o acesso? Sim, porque assim, Mônica, para Quissamã e para a maioria das cidades ali, o acesso não é difícil porque é uma estrada ruim ou qualquer coisa assim. É distante da capital, né? A gente está distante da capital. Bom Jesus Quissamã está a 3 horas, Bom Jesus está o dobro desse tempo. Mas são estradas asfaltadas, né? Claro que quando for para a zona rural são estradas de chão, mas também em conservação. Agora mesmo, através do consórcio, a gente está comprando mais 3 patrulhas mecanizadas para poder ajudar o município na manutenção dessas estradas. Mas acho que o grande desafio é isso, é trazer a população junto. E aí em Quissamã a gente criou um projeto chamado Viver Quissamã, para que o próprio quissamanense seja esse multiplicador das coisas extraordinárias que a gente tem na cidade. Para quando alguém chegar na praça e falar, mas o que tem para fazer aqui? Qualquer pessoa possa dizer, nós temos um parque nacional, nós temos casarões do século XVIII e XIX, nós temos uma comunidade quilombola, tem o petisco lá de Zezinho que é bom, tem a comida lá no restaurante de Machadinha, enfim, seja um multiplicador. E a cidade abrace isso, né, esse projeto de que o turismo pode ser a grande alternativa de geração de renda e de orçamento para o município. Então temos 2 cidades aqui caminhando na mesma direção, na direção do turismo desse Rio, que é lindo, não é só a capital, que é uma cidade maravilhosa. O estado é maravilhoso também, né? E no próximo bloco, não só de turismo enólogo vive Areal. A cidade tem também o Natal dos Sonhos. Quer saber como é? Fique com a gente. O Gente do Rio volta já.
voltamos com Gente do Rio. Hoje conversando com a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, e com o prefeito de Areal, Gutinho Bernardi. Gutinho, pronto, já fiquei... Tá íntimo. Já fiquei tá íntima, né? Antes da gente falar do Natal dos Sonhos, de voltar a falar do turismo, vamos falar das 10 indústrias. São 10 indústrias que estão indo para o município. Isso vai virar... A gente tem, como você colocou, né, ao contrário de Quissamã, a gente era um dos 5 municípios ali da região do estado que não recebiam royalties de petróleo, né, Fátima? Então a gente tem que se reinventar para aumentar a receita, diminuir a despesa, para a gente poder ter capacidade de investimento. E a cidade tem uma localização estratégica, ela é cortada pela rodovia BR-040. Dito isso, a gente conseguiu realizar lá a maior desapropriação da história da cidade. São mais de 200 mil metros de área, as margens da rodovia. Era um condomínio industrial que nunca de fato saiu do papel, nunca foi efetivamente implantado. Era um condomínio privado. E aí agora ele se tornou público, junto com a ajuda do nosso governador, sempre, né? O Cláudio ajudou muita gente nessa infraestrutura do espaço. E nós conseguimos atrair aí indústrias de mais variados segmentos. Tem indústria de tecnologia, tem indústria de transformação, nós temos indústria de alimentos. São 10, então me conta aí. Em que áreas que elas atuam, se elas se comprometeram a contratar mão de obra local? Sim, a gente fez criamos no primeiro momento, era um compromisso nosso no plano de governo, a Companhia de Desenvolvimento. Então foi uma ferramenta muito importante para a cidade, para a gente ter esse desenvolvimento. E essa assinatura para a desapropriação do imóvel, como era um investimento alto, significativo, se tratava ali da maior desapropriação da história da cidade, ela foi feita dentro do Palácio Laranjeira, na presença do governador, do secretário à época de Estado de Desenvolvimento Econômico e com a presença de representantes de todas essas indústrias. E são indústrias que a gente foi buscar em outros estados, indústrias que já têm também outras unidades dentro do estado do Rio, que vão aí para a segunda, terceira. Tem alguma marca conhecida? Nós temos ali a Ecomart, são indústrias de tecnologia, são indústrias de transformação, indústrias de base mesmo, né? A gente está retomando, depois de 10 anos também, com a ajuda do nosso governador, a PIF-PAF Alimentos, que tinha uma fábrica lá parada há mais de 10 anos, então a gente foi a Belo Horizonte na sede da empresa, trouxemos de volta esse investimento para a cidade, uma empresa significativa que gerava muito emprego ali na época que funcionava. Então a gente conseguiu, com muito esforço, dar um salto de um município que tinha uma carência de emprego. A gente está dando agora a carta de concessão para essas indústrias se instalarem, onde a gente vai ter certeza aí que a gente vai beneficiar não só o morador de Areal, porque a gente não tem nem população suficiente para atender. É isso que eu ia perguntar. Exato, a gente não tem nem população para atender. São quantos empregos que ali esse polo industrial vai gerar? Numa perspectiva muito otimista, assim, muito pé no chão, a gente gera no primeiro ano agora ainda aí uns 700 empregos no mínimo. A gente está falando de 2023. 2023, a gente tem agora para 2024, numa segunda fase de concessão de áreas ali, pelo menos aí mais uns 500 empregos chegando de pronto para atender essa demanda. Então é uma mão de obra que ela vai sair ali de Três Rios, de Petrópolis, porque a gente não tem nem mão de obra dentro da cidade para atender todo... Para atender isso tudo, né? Exatamente. E o Natal dos Sonhos? Conta pra gente como é que é o Natal dos Sonhos, né? Porque tem o Natal Luz de Gramado, né, prefeita? Mas é caro pra gente ir, passagem, hospedagem. Nós temos o Natal dos Sonhos aqui pertinho, né? A gente está investindo realmente assim, para criar um calendário cultural na cidade. Estamos falando aqui de um festival gastronômico, a gente fez lá a Semana Santa com orquestra, ensaiando ali a Via Sacra, com atores, cantores. E o Natal é uma das apostas desse calendário, desse grande calendário. Foi a primeira vez que a gente fez, né? No ano passado a cidade nunca teve uma iniciativa parecida, então a gente iluminou realmente a cidade como um todo. Trouxemos cantores aí de renome, cantores de mirins de todo o Brasil, trouxemos uma cantora Mafalda da Itália para cantar lá no nossa vila italiana. Então, realmente, a gente está criando um calendário que a gente quer ter não só esse turismo sazonal, porque o turismo do vinho também é um turismo sazonal ali, o turismo do inverno. Então, para a gente preencher o ano todo com atividade, a gente está investindo em festival gastronômico, festival de teatro, festival de cinema e agora também o Natal dos Sonhos aí, que foi um sucesso. E o que vai ter de novidade para o Natal dos Sonhos? Está chegando, né? Está chegando. O que vai ter de novidade para esse ano? No ano passado... Para o pessoal de Quissamã, para a prefeita fazer uma excursão para lá. E convidar também para o de Quissamã. Vamos fazer essa troca. A gente conseguiu no ano passado, né, trazer alguns nomes muito bacanas e esse ano a gente está ensaiando aí uma grande encenação do Nascimento de Cristo, com orquestra sinfônica, com atores e cantores, além de alguns nomes aí da música católica, da música gospel,
para engrandecer e enaltecer ainda mais esse Natal. E a iluminação, que já foi um ponto alto da primeira edição, na segunda a gente ainda está, junto com a ajuda de algumas empresas também, sempre com o privado junto, a gente está conseguindo trazer ainda, vai trazer uma estrutura ainda maior para esse Natal. Prefeito, a gente falou do transporte para chegar a Quissamã, mas a mobilidade urbana também é muito importante, principalmente no município das dimensões de Quissamã. Vocês implementaram já o transporte público com tarifa a R$2 para qualquer itinerário. Mônica, assim, primeiro, quando você começou dizendo da cidade rica, né? Então, acho que é importante a gente falar também que esse dinheiro tem que voltar para a população. Então, Quissamã é um município com cerca de 30 mil habitantes, mas que oferta uma saúde de referência. Recentemente teve uma pesquisa no Brasil todo do Instituto de Cidades Sustentáveis, avaliando, né, que é naquela Agenda 2030, quais são as cidades mais sustentáveis do Brasil. São Caetano do Sul ficou em primeiro lugar e nós ficamos em 6º lugar no estado, que avalia esgoto, abastecimento de água, saúde, educação, cuidado com os mais pobres, infraestrutura, enfim. E a gente tem investido na cidade como um todo, né? A educação, a gente teve a maior nota do IDEB da história de Quissamã, nós ofertamos desde a creche até bolsa de estudo, e aí eu falo bolsa de estudo para medicina, para qualquer área, porque aí você dá a oportunidade da filha da dona de casa, do motorista, do gari, escolher um curso e poder fazer, e aí isso está fazendo com que Quissamã dê um salto de qualidade, né? Com certeza o IDH que foi medido há 10 anos atrás, o próximo a gente vai ter dados ainda muito mais positivos. Fiz essa introdução para dizer que, além disso tudo, né, essa questão do ônibus para a gente é muito importante. Quissamã, como você disse, é um território muito grande, então as pessoas precisam circular com qualidade. Nós agora mesmo alugamos, né, fizemos uma licitação e alugamos ônibus com ar-condicionado com tarifa a R$2. Eu tenho muito temor de criar e aumentando o custeio, uma hora de novo os royalties caírem e eu não poder sustentar isso. Então a gente fez com tarifa R$2, não é de graça, mas também não é uma tarifa que penaliza a população, porque é um território grande, as pessoas vão com aquela tarifa e a população está satisfeita porque está sendo atendida, tem ônibus de qualidade, tem ônibus com segurança e uma tarifa que é acessível a toda a população. Gutinho, a Fátima falou de cidade sustentável. Eu queria falar com você de meio ambiente, que é uma questão também que parece ser cara a sua gestão. E a Areal foi premiada, né? Recebeu prêmios em vários quesitos. Então, vocês receberam 3 prêmios do ICMS Ecológico 2021, certo? Certo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre cada quesito em que vocês foram premiados nessa questão de cidade sustentável, que é essa questão do meio ambiente, que é tão fundamental, né? Sim, com certeza. Para tudo, né? Uma cidade não pode ser turística se ela for degradada. Sem dúvida. E o prefeito é biólogo, né, Mônica? Então, ainda tem então isso. Tá em casa. Realmente é uma questão que é muito cara para mim. Eu tive, antes, uma formação, trabalhei na área ambiental há muito tempo. Fui presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, então acho que não poderia ser diferente agora. A gente tem uma coleta seletiva que é referência, que é de sucesso pelo Sebrae, que além de gerar emprego através de uma cooperativa, também diminui a nossa destinação final de resíduo para aterro. E a gente... Esse foi o prêmio Gestão de Resíduos. Na verdade, ele leva em consideração alguns outros quesitos. A gente tem elaborado já o Sistema Municipal da Gestão de Resíduos Sólidos, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, tudo isso nos ajudou a pontuar para que a gente pudesse estar recebendo e tendo tanto destaque na área, na pauta ambiental. E isso é bacana porque é uma fonte de receita também, porque o ICMS ecológico, como o ICMS, também vem para os nossos cofres públicos, para aumentar ainda mais a capacidade de investimento e gestão. Então, a gente ganha 2 vezes, né? Ganha no meio ambiente e ganha na capacidade de investimento no recurso. Vocês receberam mais de R$1 milhão em recursos. Em recursos de ICMS por causa dessas premiações, exatamente, né? Então, é uma visão que acho que a gente tem que ter realmente, porque qualquer recurso investido no meio ambiente, no município, não é despesa, é investimento realmente porque ele retorna ainda mais do que é investido. Então, a gente tem realmente investido muito. Hoje a gente tem, para você ter uma ideia, a nossa secretária de Meio Ambiente lá é presidente da Associação dos Secretários de Meio Ambiente aqui do Estado do Rio. A gente tem tido uma pauta que tem prioridade para a gente, sem dúvida, é essa pauta ambiental.
E, Fátima, uma das suas marcas lá é a gestão, né? Você é uma gestora por excelência, tanto que o município foi selecionado pela Petrobras como município piloto do programa Cooperar. Esse programa que é uma troca, né, de experiências, que eles ajudam o município para praticar boas práticas e recomendar novas tecnologias para a gestão. Esse programa já começou? Já deu algum resultado? Sim, ele está em andamento, Mônica, e assim, é muito importante, né? Essa questão da tecnologia, a gente viu agora na pandemia, né, como que o Brasil, isso veio à tona, né? Escolas que não têm internet, alunos que estão excluídos desse instrumento tão importante. Então nós temos investindo muito na educação, nós garantimos agora recentemente um notebook para cada professor. Estamos investindo nas escolas, na questão da infraestrutura, ampliando escola, reformando escola, levando tecnologia a todas as escolas. Estamos em fase de compra de tablets para todos os nossos alunos, que também vai facilitar, né, essa interação. Em relação à prefeitura, né, ao governo, à administração, a gente está qualificando o nosso pessoal e colocando, né, e trazendo essas novas tecnologias. Tudo isso com auxílio da Petrobras, isso já é resultado do Cooperar. Sim, tem uma parceria com a Petrobras nessa questão e a gente já estava também nessa linha, né, porque historicamente sempre se trabalhou no serviço público com papel, né, com processo. Então você migrar isso para um sistema tem todo um tempo, tem uma qualificação. Nós trabalhávamos em Quissamã até eu chegar com aquele jornal, o diário do município, vinha num jornal impresso, a gente implementou um diário online. Isso daí foi fundamental. A Ariel também fez isso? Sim, Isso é transparência, né? Não, e é uma economia, é uma coisa tão automática, uma economia tão grande para vocês. 1 milhão, né? por ano, Mônica, que o município gastava para poder fazer essas publicações, e ali a pessoa hoje com um teclado vai ali, dá um clique e tem acesso a tudo que está sendo publicado, quem foi contratado, qual a licitação que vai acontecer. Então isso é muito importante. E em relação aí também, complementando aquilo que o nosso prefeito falou, né, que é essa questão do meio ambiente, que é cara hoje para o mundo, né? O gestor que não está ligado a isso, ele não pode nem estar nesse lugar de gestor. Exato. Né? O município de Quissamã também tem investido, nós ficamos em 3º lugar no estado entre os municípios que mais investem em saneamento, em 13º em arrecadação de ICMS verde, porque a gente está cuidando dos parques, estou investindo agora mais de 15 milhões em estações de tratamento de esgoto, investimento em saneamento. Isso é muito importante, Vamos né? começar É uma coisa obra tão básica, né? Exatamente. Como é que está o saneamento lá em Areal? A gente sai do século XX para o século XXI, Mônica, porque é uma pauta que nunca foi trabalhada no Brasil, né? Acho que de uma maneira geral, né, Fábio? E Muito atrasada, né? A gente fez todo o plano municipal de saneamento, né, que é o plano executivo para a gente poder começar a investir nessas obras e dimensionar a capacidade de investimento e o que é necessário fazer para realmente sair do século XX para o XXI. Fátima, você criou o Fundo de Garantia para o servidor público. O fundo próprio de previdência. Foi um desafio, sabe, Mônica? Porque assim, as pessoas estão acostumadas, né, com a Previdência Geral, que é o INSS. Então eu tive que fazer inúmeras reuniões com os nossos servidores, e eu também sou uma servidora concursada, meu vice-prefeito para poder mostrar que seria um avanço, que seria mais importante e seria um ganho para os 2.000 servidores de Quissamã. Fizemos inúmeras reuniões, fizemos depois um plebiscito, uma votação, para ver quem queria que acontecesse essa implementação e quem não queria. A maioria venceu. A maioria das pessoas não pensa no futuro assim, da idade do Gutinho, não pensa. E também uma outra coisa, Mônica, hoje né, um servidor, se ele tiver um acidente de trabalho e ele for para a fila do INSS, ele vai ficar aí alguns meses, talvez ano, para poder receber aquele auxílio de saúde. Hoje não. Um funcionário de Quissamã, depois que a gente implementou o Instituto próprio de Previdência, ele a 10 metros da prefeitura já pode falar com o presidente desse instituto, que também foi eleito, foi nomeado, mas a gente fez também uma eleição, e é um servidor de carreira, e ele pode ali, daqui a 30 dias, ele está com o benefício dele resolvido. Então, é muito importante para o servidor. Estou com mais de 55 milhões já depositado neste fundo,
que a gente está falando aí de 3 anos apenas de implementação. Então é um fundo sólido, seguro, e o medo do funcionário, que era até procedente, porque tinha notícias de outras cidades, né, que os fundos faliram, que o prefeito usou o dinheiro do fundo para outros serviços, e isso hoje é impossível, tem todo um aparato legal de proteção a esse fundo de previdência, ou o prefeito que se engraçar de botar a mão nesse dinheiro, ele vai ter problema, né, Gutinho? Com certeza. Gutinho, prefeito, vamos falar agora de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que isso é muito importante, né? Que é o que mede a qualidade de vida das pessoas, da população. A gente vai trabalhar aqui com números de 2010, portanto, já bem ultrapassados. Mas, falando de 2010, Areal estava em 70º lugar, né? Entre os 92 municípios, eram 70, né? Então, estava muito mal. Você acredita que agora, na próxima aferição disso, a Areal vai para que colocação? Qual é a sua expectativa? Acho que a gente vai ter um salto não muito grande, mas a gente vai subir algumas posições nesse ranking. Mas a gente se preocupou nesses 2 anos, muito do que a gente fez foi com base no IDH, né? Então, é um índice que leva em consideração renda, emprego e saúde. Então, quando a gente faz uma desapropriação, que a gente atrai investimentos da magnitude que a gente está atraindo no setor da indústria, do desenvolvimento econômico, pensando no IDH, a gente fez grandes investimentos ali na área de saúde, a gente está padronizando todas as nossas unidades básicas de saúde em reforma do nosso principal hospital da cidade também, que é um grande hospital com mais de 10 anos desde a última reforma, então a ampliação está sendo feita, vai ser feito ali toda uma ala de pediatria, e a educação é uma das prioridades também junto com o meio ambiente para mim ali, porque a gente realmente, como a Fátima colocou aqui, Mônica, a gente entregou também lá um notebook para todos os alunos do nosso ensino fundamental, a gente colocou aulas no contraturno, de esporte, de cultura, então a gente está investindo muito com base no que a gente olha do censo e outros também dados que outros institutos públicos, privados também aferem dos municípios. Eu acredito que nesse a gente vai ter um salto nesse último censo que está sendo realizado agora, mas a gente espera que a qualidade de vida suba ainda mais no nosso governo para o município, para o arealense. Eu acredito também, Mônica, que a gente dá um salto, né? A gente já fez vários investimentos de lá para cá, a gente está falando aí de 12 anos atrás. Isso. Então isso está muito defasado. A gente tem mais creche na cidade, mais qualidade de vida para a população. A nossa saúde, 2010 e agora, mas a gente ainda avançou, é uma saúde de referência, que Samã tem um hospital municipal, desde a emergência até o centro cirúrgico, uma maternidade que é referência ali na região. Nós temos, né, como eu te disse, na educação, um investimento grande, não temos nenhuma criança fora da escola, não tem nenhuma escola sem professor na sala de aula, sem auxiliar cuidador na creche, com uma educação inclusiva muito, muito importante, porque a gente precisa educar, né, para todos. A gente não tem lanchinho na nossa merenda, a gente dá comida para nossas crianças, isso também faz toda a diferença no aprendizado. E temos investido, acredito que a gente vai ter números melhores, né? Até porque a gente está lá no território, está acompanhando de perto, estamos investindo na cidade como um todo. A questão do desemprego é um desafio e é algo que pode impactar negativamente, né? A gente está falando de um desemprego no país inteiro, a gente está falando de 2 anos pós uma pandemia que foi um desafio jamais pensado por todos nós, pelo planeta, de vivenciar, onde as pessoas perderam os seus espaços no mercado de trabalho, onde as pessoas tiveram que se reinventar. Eu acho que a pandemia, né, que trouxe tanta tragédia e notícia ruim, mas também as pessoas começaram a empreender mais. Então, hoje em Quissamã, a gente não tem uma grande indústria, mas eu valorizo muito aquele papel do empreendedor. Aquele empreendedor rural ou empreendedor, né, da área urbana. Nós criamos 2 programas de microcrédito para o MEI, que aí a gente investe ali em diversos setores da cidade, para o empreendedor rural no valor de R$20 mil para cada um, com um juro menor do que o juro do Pronaf. Então, desde a pessoa que tira leite até aquele que tem agricultura familiar, de plantios diversos, pode-se recorrer a esse empréstimo, a esse microcrédito. Eu acredito muito nesse trabalho, né, que é da economia local, que é do fortalecimento do comércio. Nem na pandemia
o comércio de Quissamã teve lojas falindo. Ao contrário, lojas abrindo, lojas ampliando. Agora a gente teve a notícia que uma grande marca vai chegar Qual a Quissamã. marca? Conta aí pra a Casa e gente. Vídeo. Ah, Né? Então, assim... Não tinha nenhuma loja lá? Não tinha nenhuma loja lá. Então, o comércio de Quissamã é o segundo maior empregador da cidade. Então, isso porque a economia do município... Primeiro é a prefeitura. É a prefeitura. Infelizmente, isso Na maioria das isso é cidades... uma realidade nas cidades do interior, né, Gutinho? Sim. No próximo bloco, o que Quissamã e Areal estão fazendo pela juventude? Quer saber? Fica com a gente que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, e com o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes. Prefeita, a cidade de Quissamã é a queridinha da Petrobras, da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado. Vamos correr atrás daí, hein, Gutinho? Vamos lá. Né? Agora, tem parceria com a Firjan, o Quissamã, para fazer... Estão fazendo um centro de capacitação profissional, não é isso? Isso. Mônica, a gente precisa preparar, né, nosso quissamanhense para o mercado de trabalho. Um mercado de trabalho cada vez mais concorrido, cada vez mais exigente. Criar mão de obra especializada, reter os jovens na cidade, né? Que a gente estava falando sobre juventude, vamos falar sobre juventude aqui. Exatamente. E assim, Quissamã está ali naquele entorno do mercado do petróleo. Não haverá em Quissamã emprego para toda a população, como não há em nenhum município. Mas Macaé está a 40, uma hora de Quissamã, 40 minutos, uma hora de Quissamã. Então a gente está preparando, desde o começo do nosso primeiro mandato, eu montei um centro, né, em parceria com o Senai em Quissamã, qualificamos mais de 600 pessoas com 18 cursos diferentes, tanto para o mercado do petróleo, como para a área de serviços, para o empreendedor local. E agora a gente, de novo, está fazendo uma nova parceria com a Firjan, né, com o Senac e com o Senai, para capacitar a nossa população. É o prefeito mais jovem do Rio? Não, eu perco pro Renato de Magé, por meses, diferença pequena. Pois é, então não poderia deixar de olhar para a juventude. Vocês têm o primeiro centro de referência da juventude fora da capital do estado, né? Isso, é um equipamento muito bacana que a gente conseguiu montar, estruturando agora com a ajuda também do governo do estado, de levar cultura, levar capacitação. A gente, na verdade, tem dois grandes espaços. Com 100 dias de governo, a gente inaugurou um grande centro de formação, a gente batizou como CEAFET, um centro integrado de arte, formação, educação e tecnologia, num espaço, para você ter uma ideia, um colégio que ficou mais de 15 anos parado e fechado. A gente voltou para funcionar com 100 dias. Espaço bem bacana. E próximo a gente criou o Centro de Referência da Juventude, que é também a sede da Orquestra Sinfônica Juvenil de Areal. A gente levou música clássica erudita aí também nas nossas escolas, para os nossos jovens. E a gente está tendo lá agora, a gente está entrando com reforço escolar, a gente está colocando também curso preparatório para o Enem. Então é muito importante a gente ter esse olhar para o jovem, para tirar essa garotada da rua, dar qualificação, que eu acho que é a pior coisa que a gente ouviu agora num debate presidencial, né? A geração nem estuda, nem trabalha. Então a gente precisa estar muito atento a essa garotada e dar oportunidade também. Eu brincava com os meninos que eu só estou onde eu estou hoje porque eu tive oportunidade. Eu estudei em escola pública, me formei na cidade, formei no ensino de jovens e adultos à noite. Então, se eu estou onde eu estou hoje é porque me deram oportunidade. Então, eu quero que os jovens da minha cidade tenham as oportunidades que eu tive e também as que eu não tive. Então, agora é a hora de fazer valer o discurso, né? A gente está com a caneta na mão, a responsabilidade agora é de mostrar para a gente por que a gente veio. É verdade. Agora vamos falar do jovem de Quissamã, nós, as 50 mais, que também, ó, né? Sem etarismo, estamos aí também fazendo, trocando com a juventude e em plena atividade, né, prefeita? Com certeza, Mônica. E assim, às vezes aquela frase, o jovem é o futuro de Quissamã, o futuro do Brasil. O jovem é o presente, né? E ele tem demandas e a gente, como gestor, precisa responder essas demandas. Então, em Quissamã, a gente investe na questão da educação, como eu lhe disse, além da qualificação profissional, né, e das escolas estarem bem estruturadas. Nós temos também o programa de Bolsa de Estudos, que é um investimento de mais de 15 milhões por ano, onde a gente garante a bolsa e também o transporte universitário em ônibus seguros, confortáveis. Então, também tem os quissamanhenses que fazem online, então a gente garante essa bolsa no valor de 100% ou até 50%, dependendo da renda familiar desse aluno, com todo o critério que tem que ter, porque é dinheiro público. Temos também o programa Juventude Ativa, que atende aos jovens de 15
de 18 a 24 anos, uma faixa etária muito importante. Quando você pega em qualquer mapa, né, da violência, a juventude é muito impactada nessa faixa etária. Então a gente garantiu esse programa com salário mínimo por mês, como um aprendizado para a inserção no mercado de trabalho, em formato de primeiro emprego, e ali a gente forma numa integração entre todas as políticas públicas. Ele escolhe qual área que ele se identifica, tem meninos que escolhem a área de mecânica, outro quer a saúde, outro a educação. Então a gente terminou uma turma agora, formou uma turma, criamos o Juventude Ativa Mais, e para o ano que vem a gente quer abrir 500 vagas para esse programa, garantindo esse salário mínimo com a carteira assinada. Agora vamos para as campanhas de prefeitos. Gutinho pode se reeleger. Fátima não pode se reeleger. Como é que vai ser? O que você pretende fazer no final do seu mandato e se já escolheu quem vai apoiar para te suceder? Mônica, depois do mandato, com certeza Deus vai me reservar, né, outros espaços onde eu possa contribuir com a mudança da vida das pessoas. Em relação à reeleição... Da política não vai sair, porque a política é uma cachaça, tá aqui na veia, né? Como se costuma dizer, né? Entrou, acabou. É verdade. E em relação à reeleição, eu estou conversando com o nosso grupo político, né? Certamente teremos um nome e estarei engajada para apoiar esse nome, para poder a gente continuar com Quissamã seguindo adiante, né? Uma cidade que é uma cidade de gente alegre, de gente trabalhadora, de gente que acolhe, e uma cidade que merece o melhor. Eu tive o privilégio de, por 2 vezes, né, a alegria, governar a cidade de Quissamã, e assim Gutinho falava agora para Gutinho que o segundo mandato, Mônica, é libertador, porque você está mais experiente, você tem mais sintonia ainda com a classe política, e também a experiência do primeiro mandato. Então, com certeza a gente vai seguir aí nesse caminhar, mas sempre priorizando Quissamã, a população de Quissamã e o nosso entorno ali na região. E você, Gutinho, quais são os seus principais desafios agora para os próximos 2 anos e como você quer chegar na campanha para a reeleição, que vai tentar, né? Não adianta... Claro. Se eu perder a eleição, ou eu vou sair da política. Nunca acontece isso. Com esses dados todos não vai perder Não essa vai, eleição, não, né? né, gente? Não, eu estou falando, tem político que diz isso. Se eu perder essa eleição, eu não estou mais na política. Nunca acontece isso. Então, é sempre a candidatura para a reeleição, sai da prefeitura, vai para uma candidatura a deputada. Isso não adianta. Mas eu brinco sempre, assim, lá com Mônica. Agora, nessa eleição mesmo, muitas pessoas cogitaram, pela ascensão rápida, eu entrei na política, fui o vereador mais votado da história da minha cidade na primeira eleição. Já saí para prefeito 4 anos depois. Então as pessoas, vai ser candidato a deputado agora. Então isso gerou um burburinho na cidade, na região ali. Mas eu falo sempre, realmente isso é muito verdade. Eu sou nascido e criado lá, a política ela tem um custo muito emocional para quem está envolvido. Então eu quero realmente me reeleger na minha cidade, consolidar tudo que a gente está fazendo de entrega. A gente pegou uma cidade com 30 anos, com espaço, como eu te falei, um grande colégio lá, o maior colégio da cidade, mais de 15 anos fechado. Eu tinha um lixão que hoje é o maior parque da região, a gente transformou também depois de 10 anos de abandono. O hospital, mais de 10 anos sem reformar, a gente está reformando. A gente está conseguindo entregar muita coisa. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir ainda mais nesses 8 anos. E é isso que me motiva mais, porque a gente, quando é nascido e criado no lugar, não tem honra maior do que ser prefeito da sua cidade. Olha, é isso. Muitos políticos chegam a senador, chegam a deputado federal, chegam a... Mas o que eles querem mesmo é ser prefeito da sua cidade. Exatamente. O Eduardo Paz fala isso, né? Que ele é o cara mais feliz do mundo porque é prefeito do Rio. Então eu brinco sempre, eu sou o segundo mais feliz que eu sou prefeito da minha cidade. E é isso que eu quero continuar sendo e estou muito feliz com o que Deus guardou pra gente. Então vamos agora para o nosso ping-pong final. Lembrando que as respostas a gente espera que sejam coisas da cidade de vocês, para a gente saber melhor, conhecer melhor. Areal e Quissamã tem time de futebol? Tem, Areal tem. Qual é? Areal tem algumas coisas, assim, alguns mais... Agora a gente botou para garotada mais nova também, mas o que é mais legal na cidade é que a gente tem um time de muitos anos já, que é da região inteira as pessoas vão jogar bola, que é o time do 60+. Tem uma escola de veteranos lá, que todo domingo se reúne no maior campo da cidade e é um barato, porque são pessoas que jogam bola junto há 30, 40 anos, assim. Então, todo domingo é meio que um ritual. E é para esse time que você torce? Eu torço e sou fã, né? Espero chegar lá. Mas só tem esse time? Do veterano sim, né? A gente tem alguns sub-20. Não, eu tô falando você. Só tem esse time de futebol ou tem outro? Na cidade eu tenho do meu bairro. A gente tem um campeonato de bairros lá, que o meu bairro chama Manuel Fernandes, então eu tenho o meu time ali que eu tenho que torcer pelo meu bairro, lógico.
Vários times não dá, né? Não Tem dá. que ser um só. Não dá, é igual partido. E você, Fátima, em Quissamã tem time de futebol? Tem também, assim, né? Times de bairros e tem Aham. vários times. E Agora para mesmo qual a gente você tá- torce? Não É vai falar. difícil, Mônica. Agora mesmo a gente está realizando um campeonato municipal de futsal. São 300 atletas envolvidos. Eu abri agora na semana passada. E eu torço para todo mundo. Fico ali no meio entre um e outro. E escola entendeu? de samba tem? Lá em São João da Barra tem 2, né? Não, em Quissamã a gente não tem escola de Não samba tem agora. escola de samba, então tem que fundar uma, hein? Pensa Tem nisso. escolas de samba, mas elas estão nativas no momento. Ariel tem tem? blocos. Não, a gente tem blocos também. Quais blocos blocos? de bairros. Conta. As Poderosas, tem blocos da Piteiras, tem vários blocos. Em Areal a gente tem os blocos tradicionais de bairros, que é até uma coisa que a gente está reestruturando nesse âmbito também de carnaval, de fomentar esse turismo do carnaval do interior, né? Então tem o bloco do Amazonas, tem o bloco do Pará, tem o bloco da Fazenda Velha. Tem muita gente do Rio que sobe e participa desse carnaval de Areal há muitos anos, então é bem bacana esses blocos de bairro. Vista mais linda da cidade. Praia de João Francisco, no entardecer, o pôr do sol é extraordinário. É o ponto mais alto da cidade, lá chama Volta Grande, é um local dentro de um bairro chamado Cedra, que é o topo mais alto da cidade, tem o maior pôr do sol e é incrível. Melhor lugar para comer na sua cidade. Você vai deixar a gente numa saia justa aqui, hein? A gente tá falando isso. Para poder ninguém ficar com ciúme, eu vou dizer que é a cebola caramelizada de Zezinho, lá na Praia de João Francisco. Olha, Temos que ir lá experimentar. não é? Não, Com eu forró já- embaixo da casuarina. Ó, Bom olha, demais. aí é completo, né? É o programa completo. Completo. Eu acho também que questão de justiça, como a Fátima colocou, a Areal tem ali uma padaria que é referência para a região. Brinco, não é nem a melhor padaria da cidade, não. É a melhor padaria da região, que chama Fornalha. Uma padaria de 30 anos também, que é um espetáculo, um orgulho para E toda um a arealense. petisco. Vai pensando no petisco, que não pode ser a cebola caramelizada, não. Tem que ser outra. Um petisco de Areal. De Areal, eu gosto muito do bar do Marcelinho, no calçadão que a gente tem ali. Tem o bar E do aí, Fabiano do Marcelinho, que é junto ali num calçadão que a gente tem na cidade, que é Come muito o que bacana. lá? Ali a gente tem porções, eu particularmente sou muito fã da linguiça com queijo e batata frita, mas tem porções variadas, de peixe, você tem um almoço tradicional. Um peixe frito lá de Luzia, de Barra do Furado, uma pescadora, uma mulher gigante que tem uma comida maravilhosa. Se for para refrescar no verão, tem que ir para... Olha, no caso de Areal é um problema, porque a gente tem uma represa que é linda, mas ela não tem condições de balneabilidade, mas eu vou aproveitar aqui e vou dar um spoiler. furo de reportagem aqui. furo. A gente tem uma piscina que faz parte de um clube da cidade que está fechada também nesse pacote todo aí há mais de 10 anos. A gente está desapropriando para abrir também para a população essa piscina depois de mais de 10 anos Vamos ter fechada. um piscinão de Areal? Já temos lá, só está fechado. A gente só vai reabrir agora para a cidade, estamos adquirindo esse imóvel. Olha isso, um furo no ping-pong. E lá, para refrescar. A gente tem litoral, né, Mônica? Então pode ser Praia de João Francisco, Barra do Furado, Visgueiro, ou Lagoa Feia, ou as lagoas no entorno da Praia de João Francisco. Temos bastante lugar. Uma figuraça da sua cidade. Eu só consigo imaginar um, que é o Cabeludo, é um ícone, coração maravilhoso, é uma pessoa que E o todo que mundo ele gosta. faz, o cabeludo? Como é que ele é? Ele é muito prestativo, então hora ele está trabalhando num barzinho desse da cidade, hora quando pegar fogo em alguma coisa lá, ele é o primeiro a chegar antes do bombeiro, então é um cara realmente que assim, é pau para toda obra. Eu vou citar seu Gilson de Machadinha, que é o quilombola, com 80 anos, ele anda quilômetros de bicicleta, ele toda hora está por ali, inserido com as pessoas e tem histórias maravilhosas para contar. Ser arealense é? No meu caso, acho que no caso de todo mundo que está lá, é ser feliz, né? A gente é muito feliz por morar numa cidade com essa qualidade de vida que o interior proporciona e agora com todos esses serviços, eu acho que é uma possibilidade grande de ser feliz, é de ser arealense. Ser quissamãense é? Ser feliz e acolhedor. Pior aperto que já passou na política? Olha, não sei se é bem uma perda, né, Mônica? Eu sofro com essa cara de menino. Então, assim, eu já passei por várias vezes, já aconteceu assim, de chegar e a pessoa ter que mostrar a carteirinha de prefeito. Fala, não é possível que é prefeito. Então, eu já estou até acostumado já. Deixa a barba crescer, faz umas luzes, aí bota um cabelo grisalho. Vamos ver se a política faz isso.
Mônica, foi na pandemia. Eu acho que foi o maior aperto que a gente passou, principalmente quando a farmacêutica vinha e fala assim, prefeita, a gente só tem kit de intubação para mais 3 dias. Aquilo foi muito inquietante, desesperador, e a gente tinha que correr, às vezes com o dinheiro em caixa o mercado não entregava, naquele momento todo mundo vivenciou isso, e foi a generosidade entre os prefeitos ali da região, muitas vezes, que nos salvava. Então esse vai ficar na memória para sempre. Um ídolo? Eu gosto muito do Ayrton Senna. Gandhi. E um sonho? Era o meu slogan de vereador, eu tenho um sonho. Meu sonho é isso, é entregar uma cidade de referência em saúde, educação, emprego e renda, entregar uma outra cidade que não é a cidade que eu vivi até hoje. Eu acho que a gente está conseguindo. Um país com mais justiça social. Muito obrigada pela sua participação, prefeito Obrigado, Gutinho. Mônica. Muito obrigada. Obrigada, Prefeita Mônica. Fátima. Foi muito legal conversar com vocês e conhecer mais um pouco dessas cidades tão simpáticas e tão acolhedoras do interior do estado do Rio de Janeiro. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!